Olá pessoal, eu resolvi fazer mais um videozinho porque me faltou algumas coisas a falar. Principalmente, uma coisa que eu não falei é que eu disse que o novo modelo capitaneado pelos Estados Unidos levou a classe operária ao paraíso. Eu peguei esse título de um filme que é A Classe Operária Vai ao Paraíso, que é uma ironia. O cara, o diretor do filme usou uma ironia, ele está fazendo uma crítica ao capitalismo. Mas eu não, eu estou dizendo que o sistema operado pelos Estados Unidos levou a classe operária ao paraíso. Não levou completamente, mas ela melhorou muito o nível de consumo, o nível de vida da classe trabalhadora. Esses dias eu vi o Dino e o Lula, dois políticos que eu admiro muito, porque eu sou de esquerda, eu admiro principalmente a inteligência deles e também essa capacidade, né, de acreditar no Brasil, acreditar no povo. Não entrar no cenário e achar que vai internacionalmente fazer um papel subalterno, mas eles não são vira-latas politicamente, digamos, né? E eu acho que o Brasil, para ele ocupar o seu lugar no mundo, ele tem que deixar de se vira-latas, ele tem que acreditar em si mesmo e não nos outros, né? Muito bem, mas o Lula disse assim, Dino, lá na Europa fizeram o estado de bem-estar social, mas não é porque eles são bonzinhos, é porque eles tinham medo do comunismo. É verdade, Lula, mas isso é metade da verdade. Não que eles sejam bonzinhos, não é isso. Eu também não acredito muito que o poder econômico se pauta por ser bonzinho ou malzinho, nem bonzinho nem malzinho. Mas acontece que eles não podiam, eles não conseguiam conceder, né, ao trabalhador um nível de um salário real maior, porque tu pode até aumentar o salário, mas se a oferta, se a produção não acompanha, o que vai acontecer? Inflação, que tira o valor do salário. E por que eles conseguiram produzir mais? Porque os Estados Unidos conseguiram impor um outro modelo ao mundo, um modelo que suga mais do restante do mundo, que não é um mundo desenvolvido, por um lado, suga mais da aristocracia agrária, mas também concede a ela novos instrumentos para baratear, mas espreme a classe agrária, né? E também porque tem um modelo muito mais produtivo, né? Ele pegou, não ficou só na máquina a vapor, ele foi adiante, ele automatizou grande parcela da produção, né? Porque a automação e o salário alto num país eles andam juntos. Por quê, pessoal? Porque, mais uma vez, o empresário não dá salário maior porque ele é bonzinho, é porque o cara aqui exige, né? E na medida que ele paga salário alto, ele também está criando demanda para os seus produtos. Tu entende? E se tem demanda, ele quer produzir. Mas se o salário é alto, chega um momento que tu já pegou todo mundo, tá no pleno emprego. Para te botar mais, vai subir muito o salário. Aí tu te obriga a botar a tua cachola para funcionar, para fazer máquinas, para substituir. É por isso que os Estados Unidos, né, porque a mão de obra era cara, ele começou a criar máquinas, máquinas agrícolas, máquinas dentro de casa, para a mulher também poder ir trabalhar. Vocês me entendem? Então isso fez com que a produção no mundo, uma pessoa produzisse muito mais do que antes, né? Aqui no Brasil, muitas vezes até economistas e tal, professores dizem, não, o problema é que a produtividade do trabalho no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos. Veja, é verdade? É verdade. Mas a gente tem que entender que isso aí tem aí uma malandragem, porque nos induz a pensar que o trabalhador aqui é menos produtivo. Quando na verdade um brasileiro vai para os Estados Unidos, ele produz a mesma coisa, ou até mais. Na verdade é porque lá é muito mais automatizado. Então não é o trabalho tem menor produtividade, mas não é culpa do trabalhador. É porque tu não automatizou, não fez automação suficiente. E por que tu não fez também? Porque se paga muito pouco. Se tu começar a pagar mais o salário, vai crescer a demanda, tu vai produzir mais, daqui a pouco tu vai para o pleno emprego, daqui a pouco vale a pena tu botar mais máquina. O empresário põe? Põe! Porque o nosso empresário não é inferior ao dos Estados Unidos. Ele é igual ou até talvez superior, entende? Ele tem, por que ele pode ser superior? Porque o cara lá já está muito tempo por cima e o cara que está aqui ele quer ir por cima. Quem está por baixo é mais competitivo, só que a gente tem que entender o caminho, vocês me entendem? Então os Estados Unidos, eles aumentaram muito a produtividade do trabalho de tal maneira que foi possível dar um poder aquisitivo melhor para sua própria classe operária e também para certos setores da classe operária dos outros países
como o Brasil, né? Bom, o que também faltou eu dizer, né? Além disso, faltou eu dizer o seguinte, ó, que no mundo, até o entreguerras, era uma disputa entre os países, certo? Como é que eles disputavam? Eles tentavam exportar mais, exportar, né? Porque daí tu pega a moeda do outro país, tu valoriza a tua moeda, certo? Né? E era essa disputa, que depois em Bretton Woods se estabeleceu uma paz, digamos, que era uma ideia que vinha desde Kant no mínimo. Kant, o filósofo Kant tinha um livro que se chamou A Paz Eterna, que ele propunha isso, um acerto entre os países e tal, que depois a ONU, Bretton Woods, entende, tentou e conseguiu em certo sentido. Muito bem. Mas antes os países disputavam como? Eles, por exemplo, subsidiavam a produção própria para não comprar do país que tinha maior produtividade, eles impunham tarifas, tu entende, para proteger a indústria nascente, e eles também desvalorizavam a sua moeda para poder exportar mais, porque se tu desvaloriza a tua moeda, fica mais barato para o país estrangeiro e aí tu vende, certo? Só que essas coisas terminaram em certo sentido. Por quê? Porque os acordos que teve de tarifas em Bretton Woods, que foi o GATT, e depois o GATT gerou a Organização Internacional do Comércio, certo? Tem leis que, por exemplo, o Brasil não pode botar tarifas, né? Porque lá no, tem uma lei que não permite. Mas os Estados Unidos a gente sabe que ele faz, né? Eu já expliquei por quê. Porque ele é a cabeça, é o cacique com o big stick na mão. Então, ele faz, certo? O subsídio é a mesma coisa, a tarifa é a mesma coisa, certo? Agora, desvalorizar a própria moeda para conseguir exportar, pessoal, isso é coisa do passado, não existe mais. Tem muito economista que diz isso, até o Brasílio Pereira diz isso, certo? Mas isso não existe. A prova cabal diz que não existe, pessoal, que o real passou de 1,70 para 5, para quase 6, melhorou o nosso comércio exterior? Piorou, sabe por quê, pessoal? Porque a gente não tem competitividade em certos setores. Não é só tu desvalorizando que tu vai conseguir. E o que tu exportava, tu continua exportando. Só que agora para o exterior ficou mais baratinho para eles. Então é pior para nós desvalorizar a nossa moeda. Claro que tem um limite. Tem um limite, tu não pode valorizar indefinidamente. Mas se tu consegue valorizar a tua moeda, melhora a tua relação de troca. Sabe por quê, pessoal? Porque o consumo de um país é medido pelo PIB dele em dólares. Então, quanto mais tu sobe em relação às outras moedas, maior é o teu consumo. Porque a parte que tu produz, por exemplo, que é produto interno, tudo bem, é em reais. Mas tu tem uma janela com o exterior. Então, se o teu produto que tu exporta é valorizado, tu traz mais dólares e tu compra mais do exterior. De tal maneira que o bolo todo de produtos aumenta. Aí tu consome mais, o teu otimismo cresce. Então, ninguém gosta que sua moeda desvaloriza, tá? Então, eu queria esclarecer isso. Isso já são coisas de um novo mundo, de um funcionamento de um novo mundo, né? Que surgiu, né? Aí, pelas 70 começou a surgir do século passado, veio vindo a globalização, já expliquei para vocês, e a economia ainda pensa muito nas leis que foram forjadas antes dessas mudanças no mundo. Então, até o próximo vídeo, um abraço.